Olá pessoal, muito boa noite, graça e paz. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui para o nosso quarto vídeo da nossa primeira quinzena literária da edificação na fé. E hoje nós estamos trazendo o segundo capítulo dessa obra que está sendo compartilhada nessa primeira quinzena, Derrotando os Gigantes da Sua Vida. É uma obra do pastor David Jeremias e nós já tivemos 3 vídeos apresentados a respeito dessa obra. O vídeo onde nós apresentamos o livro e a sinopse dele, o vídeo onde nós falamos sobre a introdução dessa obra e o vídeo passado que nós apresentamos aí o primeiro capítulo falando sobre derrotar o gigante do medo. Se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos, vá lá, assiste rapidinho na playlist do canal ou acessa aí no grupo o link correspondente a cada um desses capítulos, tá? O assunto de hoje é Destruindo o Desânimo. É o segundo capítulo dessa obra e eu peço que você venha comigo na análise desse capítulo, onde nós estaremos vendo como o pastor David Jeremias aborda. Então, ele já começa o seu segundo capítulo assim. Caroline sofreu um acidente vascular cerebral e foi um milagre, diz ele, ela ter sobrevivido. Ela era naturalmente hábil em diversas atividades manuais e teve de reaprender tudo do zero após sofrer esse AVC. Um outro caso é o caso da Doretta. Doretta, ela tinha um marido alcoólatra e esse marido, ao manusear a sua arma em casa, ele acabou disparando um tiro acidentalmente, atingindo o filho dos dois. E o filho veio a falecer. O marido dela foi preso e agora a Doretta estava desiludida da vida por ter perdido um filho nesse trágico acidente e também estava desamparada porque o seu marido, que era o arrimo da família, estava preso. E por último nós temos o caso do Harriet, que sofreu uma sequência de perdas. Ele bateu com seu carro num acidente, ele foi assaltado enquanto aguardava a polícia chegar para tratar desse acidente, o seguro do carro reduziu os seus benefícios e ele não pôde ser muito bem amparado. Ele ainda foi ameaçado de despejo na residência onde ele vivia de aluguel e, para piorar, ele ainda teve de lidar com a depressão e com a agorafobia, que é medo de estar em ambientes abertos. Então esses são os 3 casos que o pastor David Jeremias traz de pessoas que tiveram de lidar com o desânimo e aprender a como destruir, enfrentar esse gigante. E o pastor David Jeremias usa diversas perguntas reflexivas acerca das dificuldades que nós passamos quando temos de lidar com esses tipos de situação. E ele define, de acordo com o dicionário, o desânimo, ou o verbo desanimar, como sendo perder o ânimo, perder a coragem, fazer desistir ou desalentar. Ele ainda destaca que podem ser acrescentadas aí a essa definição todas as palavras que iniciam com a letra D, como por exemplo destruição, depressão, derrota, desespero, e ele enfatiza que são esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções que acabam vindo à nossa mente sempre que a gente se encontra num beco sem saída. Tá? Mas independentemente de tudo isso, o pastor David Jeremias destaca que de acordo com a passagem que a gente visualiza nas escrituras de Esdras e Neemias, na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém e do templo, sempre há uma esperança. Ele traz a segunda parte desse segundo capítulo falando sobre blocos de construção, onde na realidade ele pega o capítulo 4 do livro de Neemias e ele conta como o povo teve de lidar passo a passo, dia após dia, com a tarefa de reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo, voltar às atividades daquela cidade, lidando com uma situação muito complicada, que é o que ele chama de o Senhor do meio. Tá? Então é
necessário adotar alguns princípios e uma postura adequada para lidar com o Senhor do meio. O que é o Senhor do meio que o pastor David Jeremias coloca aqui? É aquele momento em que você está entre o início de alguma coisa e o final, o período que você já cumpriu de um tempo e ainda tem pela sua frente o outro período para ser cumprido. No meio do caminho é onde o desânimo aparece. E aí ele dá essa dica, né, de como a gente pode adotar, que postura a gente pode adotar, que princípios a gente pode levar em consideração para conseguir vencer o Senhor do meio, que é o desânimo. E aí são 2 conselhos que ele deixa. O primeiro é reconhecer o desânimo e o segundo é reagir ao desânimo. Ao reconhecer o desânimo, nós precisamos levar em consideração pelo menos 4 fatores, diz o pastor David Jeremias. O primeiro é a fadiga, o segundo é a frustração, o terceiro é o fracasso e o quarto é o medo. A gente precisa reconhecer que o desânimo está aí sendo apresentado nesses 4 fatores. Sempre a fadiga vai aparecer no meio do caminho, sempre a frustração vai aparecer no meio do caminho, sempre o fracasso vai ser lembrado no meio do caminho e sempre o medo, né, o gigante apresentado no vídeo anterior, ele vai aparecer. E aí, ao reconhecer o desânimo, nós precisamos reagir adequadamente ao desânimo. E como a gente faz isso? Primeiro, clamando ao Senhor. Foi isso que Neemias fez. Capítulo 4, versículos 4, 5 e 6, isso fica claro na passagem de Neemias. E aí, depois de clamar ao Senhor, a gente precisa continuar fazendo aquilo que Ele nos deu a fazer. A gente está indo em direção a algo que foi propositado por Deus para nós, e aí no meio do caminho a gente se esbarra com esse gigante do desânimo. Então a gente não pode abrir mão, a gente mesmo enfrentando o desânimo, a gente precisa continuar fazendo aquilo que Deus nos concedeu a fazer. E o versículo número 6 do capítulo 4 deixa isso bem claro. Então, a gente precisa clamar ao Senhor, a gente precisa continuar fazendo aquilo que Deus nos deu a fazer. Terceiro, a gente precisa se concentrar no todo. Às vezes a gente se concentra só em nós mesmos, no que a gente pensa, no que a gente acha, na nossa individualidade, deixa de levar em consideração todo um contexto que está ao nosso redor e depende daquilo que precisa ser realizado, precisa ser feito. Então a gente precisa se concentrar no todo. Quarto, a gente precisa pedir alento das promessas de Deus. O versículo de número 14 do capítulo de número 4 deixa isso bem claro para nós. E por último, quinto, a gente precisa carregar o fardo de alguém. Sempre que a gente estiver achando que a nossa situação está muito difícil, a gente estiver querendo desanimar, a gente precisa buscar alguém que esteja precisando de uma ajuda, e ao ajudar essa pessoa a carregar o seu fardo, a gente acaba esquecendo de ficar carregando o nosso e a gente fica mais leve. Tá ok? Então essa aí é a receita à luz das Escrituras, à luz da experiência de Esdras e Neemias com a palavra de Deus, para a gente lidar com esse gigante do desânimo, com o Senhor do meio. É reconhecer o desânimo, levando em conta todos esses fatores e reagindo ao desânimo com essas atitudes e esses princípios. E aí, para a gente finalizar o capítulo de número 2, então o pastor David Jeremias faz a conclusão do segundo capítulo do livro, trazendo a forma como os nossos irmãos, a Caroline, a Doretta e o Harriet foram vitoriosos sobre o gigante do desânimo. A Caroline se dispôs de mente e de coração a reaprender a falar, ler e escrever, e hoje em dia ela toca piano, ela digita mesmo que seja com apenas uma das mãos e é grata por estar viva após um AVC. A Doretta teve a sua vida transformada ao ler uma obra e encontrar o texto escrito de Mateus 11, 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Então ela foi transformada, foi restaurada, o seu marido foi alcançado por Cristo na cadeia, saiu e ambos foram alcançados pelo amor e pela bendita luz do Senhor. O Henry nós não precisamos nem mencionar, né? Porque ele mesmo é que é o autor da frase que o pastor David Jeremias usa lá no início da nossa abordagem. Ele disse que mesmo que a situação seja muito difícil, sempre há esperança. O pastor David Jeremias finaliza o capítulo dizendo que a profundidade do buraco não pode jamais ser comparada à profundidade do amor de Deus por nós. Então, se você está enfrentando o gigante do desânimo, adote essa postura, adote esses princípios que os nossos irmãos adotaram, que o pastor David Jeremias passa, né? Reconheça o desânimo, o inimigo do meio, e reaja assim como Neemias reagiu diante de Sambalat, Tobias e Gesem, e diante de todos aqueles que se opuseram ao propósito que Deus tinha colocado. Resista no Senhor, se apegue a Ele, você também vai ser vitorioso. Por mais que a situação seja difícil e desanimadora, você pode vencer a batalha e conquistar a vitória. Até o próximo vídeo, fica na paz.